Cabo Marcos Siqueira Tavares. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Bom dia a todos. Só que eu quero dar um bom dia diferente, porque no ProErd o bom dia é um pouco diferente. Na verdade não é um bom dia. Toda aula do ProErd, a hora que começa, ela tem um grito de guerra que a gente fala. Mas serve ali como igual um bom dia que desperta. Eu vou falar, hoje é dia de, e vocês vão gritar, ProErd, tá? Mas tem que ser bem forte. Hoje é dia de... Ainda não foi bom. Porque o ProErd, ele trabalha com um nível de excelência. Então vamos lá. Hoje é dia de... Aê, melhorou. Pessoal, eu queria agradecer a direção aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sou Sérgio que me antecedeu aqui, queria agradecer ao subtenente Adriano, agradecer também pela prestatividade, tudo que eu solicitei para estar realizando a palestra, eles se prontificaram e fizeram, né? Eu vou falar para vocês uma coisa pessoal. Hoje, a hora que eu cheguei, eu vi o trabalho aqui, eu realmente fiquei mais do que emocionado. Eu não consegui, emocionado seria pouco, sabe, seu sub? A hora que eu vi tudo aqui, eu fiquei em transe, porque é muito além do que eu via quando eu passava, às vezes, com a viatura ali de fora. Por isso que é importante a gente estar conhecendo as coisas, o trabalho das pessoas, né? Vai muito além, né, de uma entidade religiosa, muito além. Tá? Então, assim, eu estou hoje, quem aprendeu hoje fui eu. Tá? Com o carinho, o amor, é só isso que eu estou vendo aqui. Carinho, amor, uma caridade, assim, maravilhosa no sentimento das pessoas. Tá? Não está sendo aquela caridade que alguém determinou que o outro fizesse. Não, é a caridade do coração dessas pessoas aqui. Tá? Quem aprendeu, quem está aprendendo hoje sou eu. Tá bom? Por mais coisas técnicas que eu possa trazer, quem vai sair aqui muito melhor vai ser eu, Cabo Marcos, por tudo que eu vi aqui. Tá? Então sou eu que agradeço. Pessoal, então, lá em casa, né, pensando, gente, como que eu posso contribuir com o pessoal, né? Trazendo conhecimento sobre droga. Porque o ProErd, ele surge nos Estados Unidos, na metade dos anos 80, com o problema das drogas entre os jovens americanos, e os policiais americanos, juntamente com pedagogos, pessoal das escolas, com psiquiatras e psicólogos, resolvem reunir-se e elaborar um projeto para ir até a escola ensinar sobre drogas. Porque, vamos dizer assim, a coisa lá estava complicada lá nos Estados Unidos, na metade dos anos 80. Então, surge o DARE, o DARE América. Esse DARE América vai ser o que hoje a gente trouxe para o Brasil e colocou o nome de ProErd. O DARE América, ele começa a ser desenvolvido nos Estados Unidos, tem resultados maravilhosos, cai o índice, né, aquilo que foi mensurado pelas universidades, porque o ProErd é um trabalho científico. O ProErd, ele tem mensuração. Há trabalhos universitários que mostram tantos por cento de pessoas que estão na fase adulta que fizeram ProErd, na fase adulta não se envolveram com drogas. Então o ProErd, ele é um trabalho científico, com números. Ele prova resultados. Então nos Estados Unidos deu muito certo, os outros países, inclusive o Brasil, falaram, eu quero isso também. Eu quero levar isso para o meu jovem aqui, quero trabalhar com ele. Então, na metade dos anos 90, pouquinho antes, 94, policiais do Rio de Janeiro vão até os Estados Unidos, se qualificam nesse DARE América, voltam para o Brasil, e aí no Brasil eles falam, não, precisamos abrasileirar isso aqui. E aí eles transformam o nome DARE América, que é Drugs Abuse Resistance Education,
transformam em PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Em 94, então, chega no Rio de Janeiro. Em 95, já está em São Paulo. E, no final dos anos 90, 98, a Polícia Militar de Minas Gerais se qualifica também e traz para Minas Gerais. E em Divinópolis, no ano 2000, inicia as atividades do PROED em Divinópolis. Exatamente no ano 2000. E os resultados são maravilhosos. Você vê que eu cheguei aqui hoje, as crianças vêm e abraçam, porque a gente cria esse vínculo, porque prevenção exige que você tenha empatia. Prevenção exige que você tenha empatia. Você precisa ver a situação do outro com um olhar de amor, de carinho. Só aí que você vai conseguir ajudar. Tá? E é com esse olhar de amor e de carinho que eu estou aqui hoje. Tentando, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir ajudar vocês. Então, a palestra é Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Por que que... Será que existe um uso devido de drogas? Será que existe um uso correto de drogas? Existe, por incrível que pareça, existe. Porque, na verdade, a gente tem um pré-conceito com a palavra. Porque o dia a dia vai criando isso, né? Mas é um preconceito com a palavra, droga. Porque a definição etimológica de droga é substância que altera o corpo e a mente. Se é substância que altera o corpo e a mente, então nem toda droga vai ser ruim, porque o remédio, por exemplo, tomado adequadamente não é ruim. E o remédio é uma substância que altera o corpo e a mente. Então, quando a gente fala droga, vem coisa ruim na nossa mente? Vem. Mas isso é um senso comum. Porque quando você vê a definição correta de droga, você vê que o remédio é droga, então nem toda droga é ruim. Desde que, lógico, tomado com a prescrição do médico, as indicações do médico. Algumas drogas ali, nós temos aqui a maconha, essa da letra D, o R é o êxtase. Nós vamos falar mais de cada uma, tá? Devagarinho nós vamos estar falando. A cocaína é a letra O, a letra G é a heroína, o A o tabaco e o S são as pedras de crack. Essas são principais drogas existentes. Aquilo que eu falei, definição do que é droga, fora do senso comum. Qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então, vou dar um exemplo do dia a dia. A pessoa tem depressão. O que um psiquiatra vai passar para ela? Bombom? Não, ela vai passar uma droga. O remédio que o psiquiatra receita para depressão é uma droga. Porque ela é uma substância que tem a capacidade de atuar sobre um ou mais dos sistemas do nosso corpo, produzindo alterações no funcionamento. Tá? No PROED, a gente, para facilitar para as crianças, a gente fala qualquer substância que não é produzida pelo organismo, que tem a capacidade de alterar o funcionamento da mente, do corpo. Tá bom? Então, a gente precisa quebrar um pouco desse preconceito com relação a essa palavra droga. Tanto que, como que a gente vê escrito farmácia? A gente quase não vê mais. O que vem escrito? Drogaria. Classificação das drogas quanto à legalidade. Agora nós vamos falar de aspectos legais dentro da lei. O que a lei vai falar das drogas? Lícitas, quer dizer, que podem ser comercializadas, vendidas, tá? Que se encontra aí no comércio legal, vamos dizer assim, que está dentro da lei. Então, as drogas lícitas. Não é crime produzir, usar, nem comercializar. Exemplo, álcool, tabaco, que é a matéria-prima do cigarro, cafeína, por exemplo. Lógico, nós vamos ver daqui a pouco também. O álcool e o tabaco ali no caso, ele vai seguir
o ordenamento jurídico de que é só para maiores de 18 anos. Mas ele é para maiores, ele pode ser comercializado, vendido. Então ele é considerado uma droga legalizada, vamos dizer assim, né? Que a gente encontra aí no comércio, né? E a polícia, ela vai combater só se tiver com menores de 18 anos. E a cafeína que a gente, né? Todo mundo toma um cafezinho e tal, ele altera também o organismo, então ele é uma droga. Ilícitas, agora, ainda dentro dos aspectos legais, nós estamos falando de drogas que são contra a lei, que a lei no Brasil não permite de forma nenhuma. Aquelas cuja produção, comercialização e consumo são considerados crimes. Exemplo, maconha, cocaína e crack. Então essas são, é proibido tudo, é proibido estar com um pouquinho no bolso. Por quê? Elas são ilícitas, são contra a lei, o ordenamento jurídico brasileiro. Não pode. Ah, mas eu discordo. Beleza, aí fica no seu aspecto do seu pensar. Mas enquanto a lei fala que é ilícita, né, então ela é ilegal. Quem estiver usando, comercializando, está descumprindo a lei. Então lá, exemplo, maconha, cocaína e crack. A legislação, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei de Tóxicos. Ela vai falar para nós a diferença do tráfico, o que é traficar e o que é usar drogas. O que é o uso de drogas. O porte para o uso próprio e o porte para a venda de drogas. Então, olha lá. Artigo 28, porte para uso. Nós estamos falando agora do usuário. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Advertência sobre os efeitos das drogas. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Muita gente, por causa do senso comum, acha que eu sou usuário por causa da quantidade de droga que está no meu bolso. É pouca. Engano. O que diferencia o usuário do traficante é a situação em que o agente cumpridor da lei, que é o policial, faz a prisão da pessoa. Ele pode estar com 1 graminha de maconha, mas está vendendo essa 1 graminha. Se ele está com 1 grama e ele está vendendo 1 grama, ele é usuário ou ele é traficante? Traficante. Então cai por terra a questão de, eu estou com pouca quantidade. Isso cai por terra quando a situação em que ele é pego mostra que ele estava vendendo mesmo a pequena quantidade. Então, tem essa diferença na lei. Pessoal, advertência sobre os efeitos das drogas. Então, levou na presença do juiz. O juiz, juntamente lá com o promotor, não, esse aqui é usuário. A situação em que ele foi pego demonstra para nós que ele é um usuário. Estava com pouca quantidade e não estava vendendo. O que a gente pode fazer? Então, advertência sobre, vai chamar a atenção dele lá. Vai falar, olha, da próxima, nós vamos endurecer com você. Fica avisado, da próxima nós vamos endurecer. É uma advertência. O juiz também, ele não vai ser legalzinho lá não, ele vai chamar a atenção da pessoa. Prestação de serviço à comunidade. Então, a pessoa lá, o juiz, o promotor, pode determinar que a pessoa vá prestar serviço. Ajuda aí, varrer uma praça. Ajuda aí na limpeza de um hospital, um posto de saúde. E aí a pessoa tem que ir lá fazer o serviço, colher a assinatura do supervisor lá do local, depois ele tem que mostrar para o juiz. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então a pessoa que é usuária, pode ser que o juiz determine, que é uma das, né, ele é que vai decidir ali, que a pessoa faça curso de prevenção, que a pessoa fique numa casa de recuperação. E ali ela vai aprender mais sobre como que aquilo é prejudicial para ela. Está dentro das punições que o juiz e o promotor vão estabelecer
para o usuário. Até agora nós estamos falando da figura do usuário. Agora a coisa engrossa. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Tóxicos. Artigo 33, tráfico ilícito. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, ainda que de graça, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e multa. Gente, então, a figura do traficante, como a do usuário também não é só a questão da quantidade, a do traficante também não é só a questão de estar vendendo. Se ele estiver passando para alguém e for preso no momento, ele é traficante. Não precisa estar recebendo dinheiro e estar passando a droga. Ele pode estar só passando. Tráfico. Então, olha como que vai além do que aquilo que a gente ouve falar aí na rua, né? Não precisa estar vendendo para ser tráfico. Deixa de ter passando para os outros, é tráfico. O que vai mostrar isso? A situação em que o agente da lei fez a prisão. O boletim de ocorrência, as testemunhas. Que vai mostrar, não, isso aqui é tráfico, isso aqui é uso. Pessoal, pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Então, veja que o usuário são penas, vamos dizer assim, não é que é branda, mas são penas, como diz o nome, educativas. E para o traficante, é a reclusão, é cercear o direito. Por quê? Porque no Brasil se entende que a droga destrói a família, destrói o lar. Então ela é muito mais dura com o traficante mesmo. As penas são muito piores para o traficante. Porque ele está ajudando a destruir o principal, que é a família, né? A pessoa, às vezes, dependente química, ela traz um prejuízo enorme para dentro de casa e para a sociedade. Então é preciso ser duro com quem fabrica e comercializa isso. Legislação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida, artigo 81, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Exemplo, cigarro. Agora nós estamos falando de menores de idade, então crianças e adolescentes que têm até 18 anos incompletos. Né? Então, essa lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, é para quem tem até 18 anos incompletos. Então, ela proíbe a venda, ninguém pode estar vendendo. Para criança e para adolescente, criança, até 12 anos incompletos. Adolescente, até 18 incompletos. Tá ok? Para a figura jurídica. Então é proibido vender para eles armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas. Ó, até falei mais alto, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, esse é um combate difícil. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, exemplo, cigarro. Então, está proibido vender cigarro, está proibido vender bebida alcoólica, armas, munições, explosivos, drogas como maconha, cocaína, crack, né? Se para o adulto já é, como a gente já viu, imagina então para criança e adolescente. Proibido. Ah, Cabo Marques, mas na rua, no bairro que eu moro, tem um homem lá da venda que está vendendo. A gente sabe que você tem que denunciar para a viatura ir lá
e levar ele preso. É o que fala a lei, ué. É proibido no Brasil. Então ele tem que pagar. Você está vendendo para menor, tem que ser preso. O juiz tem que tomar conhecimento do que está fazendo e aplicar a ele uma pena. Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Artigo 243. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Então, vender, aqui no caso, drogas para adolescentes, crianças. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece a pena de 2 a 4 anos e multa para quem estiver vendendo droga para menores de 18 anos. E aí, o ECA vai se somar, né, no caso se for um adulto, a pena que o ordenamento jurídico para os adultos tem. Então vai se somar a pena do tráfico com o que o prevê. Já, estou vendendo para menor. Então tem que ver o que o ECA fala, o que a lei para maiores de idade fala, aí o juiz vai determinar, junto com o promotor, a pena da pessoa que estava vendendo para menores de 18 anos, para crianças e adolescentes. Classificação das drogas. Agora a gente vai entrar nos aspectos químicos e dos efeitos, né, para a vida da pessoa. A classificação das drogas quanto ao mecanismo de ação, como é que ela funciona no organismo. Temos drogas depressoras, então desestimula o organismo, né? O organismo vai agir lentamente, a pessoa vai, né, vai ficar mais lenta no pensar, no agir, nos movimentos. Estimulantes, é o contrário, a pessoa vai ficar mais agitada, mais nervosa, né, inquieta. Perturbadores e alucinógenas. Alucinógenas no sentido de alucinação. Vê coisas que não existem, escuta coisas, né, por causa do efeito químico da droga. Depressoras. Faz o cérebro funcionar mais devagar, deixando o organismo mais lento. Então é aquilo que eu falei. O cérebro vai ficar mais lento, o organismo vai ficar mais lento. Exemplo, álcool, solventes inalantes, cola de sapateira, acetona, barbitúricos, tiopental e gardenal, são remédios. E opioides, morfina e heroína, produzidos através da planta do ópio, né? Que é um flagelo aí da Europa e da China, né? Então, temos essas drogas como exemplo de drogas que vão fazer o cérebro e o corpo funcionar mais lentos. Qual que a gente mais conhece aí? O álcool, né? E o álcool, vocês vão ver que interessante. Ele começa estimulante e ele vai terminar, do meio do uso do álcool ali para frente, ele termina depressor. Mas ele no início ele é estimulante. Estimulantes fazem o cérebro, agora é o contrário, ó. Fazem o cérebro e o organismo funcionar de forma acelerada. Exemplos: cocaína, crack, cigarro, cafeína. Então, a cocaína, o crack, o cigarro e a cafeína vão fazer com que a pessoa fique acelerada. O cérebro fica acelerado. Ela parece nervosa, ela fica agitada. Às vezes, né, tem relatos que dá até a sensação de euforia e bem-estar, né? Mas é uma falsa sensação. Inclusive vai contribuir para a pessoa ficar viciada, né? Que ela vai buscar esse prazer. Perturbadoras e alucinógenas. É outra classificação de drogas. Provoca alteração no funcionamento do cérebro, podendo causar delírios e alucinações. Exemplo: maconha, LSD, que é um ácido, daqui a pouco nós vamos falar dele, vendido em tirinhas. Cogumelo e êxtase. Nós vamos falar do êxtase também daqui a pouco, é uma droga sintética produzida no laboratório. Essas drogas aqui, ó, a maconha, o LSD, o cogumelo e o êxtase, provocam alucinações. A pessoa tende a ver coisas que não existem, escutar coisas que não existem, né? Por causa do efeito químico contido nessas drogas.
exemplo do efeito depressor, a foto é só para exemplificar. Quem nunca passou num bar, né? E viu alguém numa situação ou igual ou parecido, né? Todo mundo acho que já viu. Olha a situação do rapaz. É ruim, não é? E para a imagem da pessoa? A gente tem que cuidar da nossa imagem? Tem. Tem que cuidar. É importante isso. Situação do rapaz ali também, tá? Isso é só para exemplificar. Estado depressor. Ele está lento, ele está desanimado. Muitas vezes está caminhando até para o quadro de depressão mesmo. E é a influência da bebida alcoólica. Fala do Benjamin Rush. Benjamin Rush foi um médico e político americano que foi signatário da independência americana. Ele assinou a independência americana. Então é um cara, né, da medicina e um pensador americano. O que ele falava da bebida alcoólica já há muitos anos atrás? Beber começa como um ato de vontade, caminha para um hábito e finalmente afunda na necessidade. Ele usou o termo afunda. Então, ele coloca já há muitos anos atrás, ele já coloca esse Benjamin Rush, pessoa importante da medicina e da política americana, né, signatário da independência americana, assinou a independência americana, ele coloca a droga como algo que vai afundar o seu usuário. Álcool, ela é estimulante e depressora, eu falei sobre isso. Ela começa estimulante, da metade para frente do uso do álcool, ele vai ficar depressor. É a droga mais consumida no mundo. Bebida alcoólica é a droga mais consumida no mundo. 50% do total de absenteísmo, que é faltar ao serviço e licença médica. 50% de falta ao serviço e licença médica tem a bebida alcoólica envolvida. Olha o prejuízo para o mercado de trabalho, né? Dependentes utilizam de 3 a 5 vezes mais o serviço de saúde. Prejuízo para os cofres públicos, que tem que gastar com algo, né, que é vendido aí abertamente e traz prejuízo para todo mundo. Se está prejudicando o sistema de saúde, está prejudicando todos nós, mesmo quem não usa. 5 vezes mais chance de ocorrer acidentes de trabalho. 5 vezes mais chance de se acidentar no trabalho. Efeito do álcool. Diminuição da produtividade. O funcionário começa a ficar improdutivo, desanimado. O álcool interfere no processo de concentração na escola e no trabalho. Então, para criança e adolescente, gente, ele é muito, mas muito prejudicial para o aprendizado. Interfere no aprendizado. Se usar o álcool como criança e como adolescente, ele não vai desenvolver igual os coleguinhas que não usam. Há esse prejuízo para se aprender as coisas. Raio-X do doente, são algumas doenças, tá? O uso excessivo do álcool pode causar mais de 350 doenças no organismo. Miopatia, diminuição da função muscular. Aranha vascular, dilatação dos vasos sanguíneos capilares. Impotência, frigidez e perda da atração sexual. Pelagra, deficiência alimentar aliada à desnutrição. Isso tudo é doença que a bebida alcoólica provoca. Neuropatia periférica, comprometimento dos nervos das extremidades pelo efeito tóxico do álcool. Gastrite aguda, úlcera gástrica, distúrbio intestinal, hemorragia cerebral e demência, inflamação do esôfago e síndrome de Mallory-Weiss, rompimento da ligadura do esôfago ao estômago, com eliminação do sangue pela boca. Insuficiência cardíaca, o coração não dá conta de bombear o sangue, e cardiomiopatia, fraqueza do músculo cardíaco, pneumonia, tuberculose, pancreatite aguda e crônica, hepatite aguda, cirrose, câncer de fígado e fígado gorduroso. Tudo isso provocado pela bebida alcoólica. Fases do consumo do álcool. Como é que vai progredir no consumo do álcool? Fase 1. O
Uso experimental ou primeiro uso. 50,3% dos alunos do 9º ano, segundo o IBGE de 2012. Gente, olha esse dado, esse primeiro dado, é assustador, não é? 50% de alunos do 9º ano. Ele não chegou no 2º grau ainda não. E já bebeu. Sendo que é ilegal. Então olha a cultura que a gente está vivendo. Gente, tem foto de mãe pondo bebida na boquinha do bebê. E acha bonito. E todo mundo que está ali começa a rir. Você acha foto assim na internet? Fase 2, uso ocasional. Vai começar a usar de vez em quando. Ele não usava, ele só experimentou, depois ele começa a usar de vez em quando. Fase 3, uso regular, bebedor social. O abuso, então ele começa a beber todo final de semana, né? Toda festa que ele vai ter que beber. Se ele não beber, ele não fica legal. É o bebedor social. Fase 4, a dependência ao alcoolismo. A fase 4, ela vai além de ter que ter a bebida para fazer as coisas. Aí a fase 4, a bebida já impede a pessoa de fazer. Tudo para ela é beber, tudo para ela é beber. Começa a dar os problemas de saúde, começa a dar os problemas da vida pessoal, tem que internar. É a fase 4. Vamos ver quais são as bebidas que têm mais álcool, quantidade de álcool, por 100 ml. Vodka, 45 gramas a cada 100 ml. Vodka é a bebida mais alcoólica que existe. Whisky, 43 gramas a cada 100 ml. Conhaque, 42 gramas a cada 100 ml de álcool. Cachaça, 40. Tenho certeza que muita gente achava que era cachaça, né? Mais alcoólica. Rum, 35 gramas a cada 100 ml. Champanhe doce, 11. Vinho branco, 10. Vinho tinto, 10. Ice, 5,5. Cerveja, 5. Então, olha lá, Big Apple, 35%. A Balalaica, 5,5%. E o Bem Brasil, 6,8% de álcool. Todas elas provocam as doenças que você viu anteriormente. Tá? On glass per day. Esse cara aí falou pro médico dele: doutor, eu não sou alcoólatra, porque eu bebo só um gole por dia. Olha o tamanho do gole dele. Ele bebe um gole por dia lá. É o que o dependente de álcool fala, né? Que isso, eu sei a hora de parar, eu controlo. Eu bebo socialmente, eu paro a hora que eu quero. Olha o tamanho do copo dele. Tabaco. Tabaco é a matéria-prima, é a substância que está ali dentro do cigarro. Gente, só na fumaça do cigarro, só na fumaça, tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Imagina. Dentre elas, várias cancerígenas. Opa. Ali o modelo, o exemplo, né? Então, olha só. De roxo tem gases tóxicos. Vermelho, substâncias cancerígenas. Cinza, metal tóxico. Azul, metais cancerígenos. E roxo, gases cancerígenos. Então nós temos nicotina. Ela vai provocar a dependência. É a nicotina que vai dar a sensação de querer mais. Ela age no cérebro, faz com que o fumante queira mais um cigarro e mais outro. É essa substância chamada nicotina. Ácido levulínico, monóxido de carbono, terebentina, xileno, tolueno, butano, cetonas, amônia, fósforo,
P4P6. Atenção para esse fósforo P4P6, que tem dentro do cigarro. E sabe aonde que tem mais dele? Veneno para matar barata. Veneno para matar rato também. O fósforo P4P6, que é encontrado em qualquer cigarro, tem dele em veneno para matar rato, matar barata. Acetaldeído, acroleína, benzeno, arsênico, níquel, cádmio, acetato de chumbo, cianeto, produz veneno, N-nitrosaminas, formaldeído, polônio 210 e naftalina. Naftalina é encontrada em qualquer cigarro. O que a naftalina faz? Mata barata, mata peste, né? Mata... Ali alguns exemplos, ó. Acetona, removedor de esmalte. Acha acetona dentro do cigarro. Terebentina, usado para diluir tinta a óleo. Acha dentro do cigarro. Formol, conservante de cadáver. Acha dentro do cigarro. Amônia, desinfetante para pisos e azulejo privada. Acha dentro do cigarro. A naftalina, eficiente, mata baratas. E o fósforo P4P6 que eu falei é o veneno para matar rato. Tudo isso encontrado dentro desse monstro, que é desse tamanhozinho, é um monstro chamado cigarro. Do que o cigarro é capaz? Vício, então vai agir no cérebro lá. Rugas, catarata, câncer de boca, câncer de garganta, psoríase, doenças da pele, doenças do coração, doença pulmonar, úlcera no estômago. São as principais doenças causadas pelo cigarro. Pulmão do usuário de cigarro e o pulmão da pessoa que nunca usou. Quem ali vai viver uma vida plena de saúde? O escuro? Olha a diferença, gente. Quem ali vai dar um câncer de pulmão? O escuro. O cara fumou o pulmão dele. Maconha. Então é a folha da maconha. 4,20 que eles denominaram lá o horário da erva, que na verdade é uma grande bobagem. Na Holanda, 4,20 foi um horário estabelecido pelos usuários lá, que lá o usuário é totalmente diferente do que o senso comum fala. Libera as drogas, todo mundo pode sair comprando, não existe isso em lugar nenhum do mundo. A maconha lá é liberada, sabe como é que o sujeito compra maconha na Holanda? Ele tem que se cadastrar num programa de saúde do governo, o médico vai passar para ele que ele pode usar X grama de maconha, inclusive ele só vai poder comprar a X grama de maconha que o médico prescreveu, ele só vai usar ela, só pode usar em certos locais que eles chamam lá de pubs, que é onde eles encontram esses que usam, que o médico prescreveu. E eles lá tinham o horário de 4,20. Então, como era o horário que eles se reuniram lá, eles trouxeram para o Brasil sem saber o que era. Aí virou senso comum o horário da erva. Tá? E não existe liberação de maconha do jeito que todo mundo comenta. Ah, vai liberar, vai sair vendendo igual vende. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Na Holanda é extremamente controlado. É só para quem o médico fala, esse aqui precisa que para ele, talvez vai fazer, isso quem vai decidir é o médico. E ele só vai usar X grama, só vai poder comprar X grama, tudo documentado. É assim que é a liberação lá. Não é essa liberação de que vai se comprar em qualquer lugar. Isso não existe, isso é falácia. Em lugar nenhum do mundo. Revista super interessante. Essa revista trabalha apenas com informações científicas. Inclusive, para fazer uma matéria na super interessante, eles vão a cientistas, médicos, pesquisadores. Maconha. As novas verdades sobre a maconha. Maconha é uma droga perigosa? Sim.
Isso é uma revista científica, tá? Eles não trabalham com achismos, não. Eles vão lá nas fontes. Maconha ela é perturbadora e alucinógena, causa alucinação. Droga ilícita mais consumida no mundo. Então, daquelas drogas lá, lícitas e ilícitas, a ilícita, maconha, crack, cocaína, a mais consumida é a maconha no mundo inteiro. 7% dos brasileiros já usaram pelo menos uma vez na vida. Possíveis efeitos: euforia, relaxamento, sonolência, boca seca, taquicardia, bronquite, asma, distúrbios imunológicos, diminuição hormonal, câncer de pulmão, morte de neurônios. Tá? A maconha mata os neurônios da pessoa. Abstinência, irritabilidade, que é quando a pessoa está sem usar a droga. Aí ela começa a sentir irritabilidade, inquietude, nervosismo, insônia, tremores, febre, dores de cabeça. Mais alguns possíveis efeitos: relaxamento, sonolência, aumento dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, olhos avermelhados, euforia, fome intensa, fala demasiada, palidez, dilatação da pupila e boca seca. Efeitos da maconha no organismo. Cocaína. Então, essa é a cocaína na forma em pó, né? Essa é a folha da coca. Erythroxylum de coca. Essa é a folha. Produzida na Colômbia, mais perto aqui na Colômbia. Cocaína, estimulante. Possíveis efeitos. Então é uma droga que vai agir e deixar a pessoa eufórica. Deixar a pessoa com sensação, às vezes até de grandeza. Aumenta a pressão arterial, tremores do corpo, derrame cerebral. Veja que a foto é a pessoa usando a cocaína e o cérebro derretendo. Euforia, alucinações, confusão mental, aumento da frequência respiratória, insônia, depressão psicológica, taquicardia e agitação. Como é produzida a cocaína? Como que se produz? De 1 quilo de pasta base, de 1 quilo da pasta pura, eles vão misturar todas aquelas porcarias lá para fazer virar 20 quilos. De 1 quilo dela pura, pasta base que chama, eles vão misturar um monte de porcaria e vai fazer 20 quilos para vender para o usuário. Oi? Sim? Não, na pasta já, uma pasta branca que chega dela. Vai misturar aquilo para dar volume e vender, né? É muito melhor ele vender 20 quilos que ele vender 1 quilo, né? Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar 20 quilos de cocaína pura? Não. Ele vai comprar 1 quilo, misturar aquilo ali que vai para o organismo do usuário e vai vender como se fosse pura. Pessoal, olha o que o traficante mistura na pasta base, na pasta pura da cocaína. Olha o que ele mistura. Aspirina moída, amido de milho, soda cáustica, talco, lâmpada fluorescente moída, giz, sal, cimento, gasolina, querosene e mármore moído. Aí a pessoa vai usar aquilo ali, jogar para dentro do organismo, sendo que de pureza tem ali 1 quilo, dos 20 quilos, 1 quilo só que é de pureza dela. O resto é tudo essa coisa errada que eles vão misturando. Vai destruir o organismo do usuário. Destrói, inclusive o cérebro. Olha o cérebro do usuário de cocaína. Derrame cerebral. Olha a pupila dilatada. E olha o que acontece com o cérebro. Olha a lesão cerebral.
Se não morrer, vai ficar inválido, tá? Daquele jeito ali, se não morrer, fica inválido. Crack. Crack, gente, ele é a cocaína, aprendam isso. Crack é a cocaína com misturas diferentes, que vai endurecer e vai pegar o aspecto amarelado. Mas é a mistura que se faz com a pasta base, que depois ela vai endurecer e vai criar esse aspecto amarelado, eles vão quebrar e vão vender. Tá? Crack, quando se falar crack, é cocaína. Tá? É que as misturas para se produzir a pedra vão ser diferentes de se produzir o pó de cocaína. Essa é uma situação grave que a gente precisa. Nós somos aqui pessoas que queremos o bem, não é? A gente não encontra essa situação em Divinópolis? Não, a gente encontra. O Sérgio que me antecedeu falou sobre isso aqui. Isso aí a gente encontra aqui em Divinópolis. Precisamos fazer algo. Estamos fazendo. Só da gente estar aqui refletindo, a gente já está fazendo algo. Usando na latinha, né? Acende ali. Aí o estralinho da pedra estralando ali, né? Porque vai esquentar, ela vai estralar. Daí surgiu o nome crack. Né? Crack. Ela vai estralar ali. Crack. Estimulante. Aumento da pressão arterial. Aumento da frequência respiratória. Aumento dos batimentos cardíacos. Tensão dos músculos. Tremores no corpo. Depressão profunda. Ataques cardíacos, derrame cerebral, danos nos pulmões, desnutrição profunda. Então a pessoa com a pedrinha de crack na mão, cachimbo, né? Êxtase. Essa é uma droga de laboratório. Essa droga é 100% laboratorial, produzindo em laboratório clandestino. Repara um detalhe nessa droga aí. Ela é coloridinha. Inclusive com colorido fluorescente, com símbolos de marcas legaisinhas. Olha lá, tem a Playboy, a Calvin Klein, tem a Pitbull. Por que isso, Cabo Marx? Para atrair o jovem. Na balada, na noite. É uma armadilha. Os traficantes fazem ela bonitinha assim, para vender lá na boate. Então é uma droga química perigosíssima. Ela é perturbadora e estimulante. Possíveis efeitos: sentidos aguçados, alucinações, percepção distorcida de sons e imagens, perda da timidez, talvez aí porque muito jovem acaba embarcando nessa, né? Desidratação, ansiedade, sensação de medo, pânico, delírios, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Há relatos de jovens em boates, foi até em São Paulo, ele consumiu êxtase, e ele eufórico, né, dançando lá, ele foi desidratando o êxtase, fazendo com que ele dançasse cada vez mais. Ele morreu na boate, teve uma parada cardíaca, e lá no IML, né, mostrou que ele teve todos esses quadros, desidratação, né, o cérebro dele estava funcionando aceleradamente. Foi recente agora em São Paulo. Aí a causa da morte foi o consumo do êxtase, que provocou, né, com que os batimentos cardíacos dele acelerassem, né, o cérebro acelerou, ele teve uma parada cardíaca e acharam êxtase no sangue dele. Inalantes, depressores. Possíveis efeitos: então lá, acetona, cola de sapateiro, palpitação do coração, impulsividade, irritabilidade, fala arrastada e asfixia, ilusões, delírios, alucinações, parada cardíaca, acidentes, perda de coordenação motora. Então, ela é alucinógena e depressora, tá? Então tem ali quadros
alucinógenos também do uso dessas drogas, como cola de sapateiro, thinner, né? Acetona. LSD é um ácido lisérgico, é o nome ácido lisérgico. Ele é uma droga química produzida em laboratório e olha o detalhe que interessante, ele é uma mistura de química com um fungo. Dentro dessa droga tem um fungo alucinógeno. Dietilamida ácido lisérgico. Pode apresentar a forma de barra. Tá vendo? São umas barrinhas. Também coloridinhas. Também legalzinho. Aqui, ó, legalzinho entre aspas. Para vender para quem? Para quem, gente? Para jovem. Então tem um monte de símbolozinho que na balada vai atrair o jovem. É o público do traficante. É esse público que o traficante quer atingir. Então essa droga, o LSD, ela tem substâncias químicas e um fungo alucinógeno. Eles conseguem colocar um fungo que vai causar alucinação na pessoa. Vai agir no cérebro, vai causar alucinação. Essa droga é tão perigosa que há relatos de pessoas que o organismo depois não conseguiu eliminar o fungo. E, com o passar do tempo, mesmo sem usar novamente o LSD, ela teve alucinação. Porque o fungo se manteve no organismo. Então, de vez em quando ela tem alucinação. Porque usou uma vez, o organismo não eliminou o fungo, que é uma substância viva, né? Ele alojou no organismo, de vez em quando a pessoa tem alucinação. Então, olha o perigo, né? Da pessoa ter problema pro resto da vida. Pode apresentar a forma de barras, cápsulas, tiras de gelatina, micropontos, ou folhas de papel secante, como selos ou autocolantes, sendo que uma dose média é de 50 a 75 gramas. Então, é uma tirinha, como se fosse um adesivozinho, a pessoa pega aquilo e põe debaixo da língua. Tem outras que ele esfrega na pele e dá o efeito também. Duração, tempo do efeito das drogas. Opioides, derivados da planta do ópio, de 3 a 6 horas de duração. Cocaína, o usuário usou cocaína, quanto tempo que dura a ação? De 1 a 2 horas. Crack, de 5 a 30 minutos, o efeito. Anfetaminas, 4 a 72 horas. Maconha, de 2 a 4 horas. O LSD, nós acabamos de ver, de 8 a 12 horas. E os solventes inalantes, alguns minutos. Principais motivos para usar drogas. Aí, se alguém quiser participar, principais motivos. Aqui estão alguns exemplos. Ó. Curiosidade. Quebrar barreiras sociais. Exemplo dos pais. Busca de prazer. Ser aceito no grupo. A galera está toda bebendo, então, né? Para ele não se sentir fora. Conseguir status. Pressão do grupo e da mídia. Propaganda, cuidado, hein? Propaganda da escola. São os caras legais, não é? Pulando do avião. Cai com a caixa de cerveja numa praia. Aquilo é uma armadilha comercial, viu? A gente sabe que no dia a dia, a bebida alcoólica, como a gente viu, ela é muito prejudicial para a sociedade como um todo. Um pensamento, tá? Para a gente levar, né? Para o resto da vida da gente, que fala mais ou menos da gente fazer a nossa parte. Enquanto pessoas que estamos aqui nesse planeta. Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas quais trabalhamos e nos esforçamos, mas sim que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme no seu tempo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. Vou estar
deixando o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom?